Oi, pessoal. Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Bom fim de tarde, boa Sexta-feira Santa, como nós cristãos chamamos. Eu estou muito feliz de conversar com vocês nesse fim de tarde. Estou mais feliz ainda porque vocês vão dividir comigo um momento muito especial da minha vida pessoal e política, que é uma conversa minha com meu querido amigo Jean Willis, né? Eu e o Jean, a gente acaba se falando quase todos os dias em espaços comuns que nós estamos na internet, mas talvez não, acho que essa é a nossa primeira conversa pública sobre o nosso país, da forma que nós vemos o nosso país, né? Sempre cheio de muito amor, de muita paixão. É a primeira conversa que nós teremos juntos em público, né? Então, eu estou feliz de dividir esse momento com vocês num dia de tanta reflexão, né? Num período de tanta reflexão como é esse período da Páscoa. Acho que para todos nós, né? Para nós cristãos, mas também para os não cristãos, quando nós estamos fazendo a quaresma em quarentena, como me disse um amigo recentemente. Eu vou ver se o Jean já tá para a gente poder se conectar. Deixa eu ver. Ainda não. Sempre leva um tempinho, né, gente? Porque sabem que o Insta é cheio de instabilidades, né? Eu tava. Isso não é vinho, tá, gente? Isso é uma outra bebida que chama kombucha que eu tomo pra tentar manter a minha saúde. A gente fez muitas lives especiais, né? Fizemos conversas incríveis. Fiz com o professor Silvio Almeida, com a Laerte ontem. Enfim, a gente tem feito com Bela Gil, né? Com a Rita Von Hutt. A gente tem feito conversas muito especiais. Essa semana também terão continuidades esses nossos encontros. Domingo com o pastor Henrique, um momento de reflexão grande. Vocês sabem, hoje eu assisti uma parte da missa da Sagrada Família de uma igreja de Barcelona, que tem um padre que, enfim, tem transmitido pela internet os cultos. Então, acho que domingo às 11 da manhã esse encontro com o pastor Henrique vai ser algo também importante, também bonito. Na segunda eu vou conversar com a Débora Diniz, na quarta com a querida Márcia Tiburi, casualmente três amigos queridos, né? Mais amigos, o Jean e Márcia, com quem eu tenho mais relação pessoal, mas tanto Débora, Márcia quanto o Jean fora do Brasil, em função da violência política que sofreram, em que todos nós temos sofrido. Na quinta eu converso com Laura Carvalho, na sexta com Sônia Guajajara, a semana que vem vai ser fantástica também. Mas de todas essas conversas, aqui eu tô mais feliz de poder ter essa com o Jean hoje. Vou ver se ele já entrou. Quando ele entrar, eu vou desligar os comentários, porque é horrível estar na parte de baixo. A gente tenta se concentrar e fica entrando na área do nosso olho. E se vocês quiserem me mandar perguntas para o Jean, vocês, por favor, mandem ali na interrogaçãozinha, tá bom? Ele já tá aqui. Tá conectando. Ó, tô feliz demais. Meu amor! Oh, minha querida! Que bom ver você! Ai, hoje parece que eu tô pertinho de ti, amor! Nós nos planejamos tanto, mas tanto de nos encontrar pessoalmente e quis a vida que a gente se encontrasse dessa maneira, mediados por uma tela. Lindo da minha vida, mas mais perto. Ó, meu coração chegou a bater forte, assim, sabe? Você tá Se, se, linda! Maravilhosa! eu tenho que confessar que eu me produzi para conversar contigo, para tu não me julgar, porque, né? Bom, mesmo eu não posso dizer que me produzi, porque eu tô É sem que não precisa, barbeador, né? eu tô sem barbeador em casa, tô sem máquina, então olha a barba, o tamanho Tá da lindo, né? barba. Tá lindo. Eu sempre achei lindo. Botei até perfume, tu não sente, mas eu botei, né? E se a gente estivesse trocando áudio agora a música que eu ia mandar era Bate forte o tambor. Que tava... Tambor, eu quero te. Salve o boi. Jean Salve os bois, Willis, na verdade. Garantido e é, caprichoso, né? Lá do norte. bem-vindo às minhas redes. Aqui o meu povo Obrigado. te ama, viu?
Obrigado, Foi meu amor. quando eu publiquei que a gente ia conversar, veio tanta mensagem linda, parece que o pessoal estava esperando. Eles não sabem que eu já tinha te chamado, tu estava com problema de uma alergia, de uma Isso, rinite alérgica, né? Aí a gente isso. postergou um pouquinho para que eu possa tirar o teu melhor e te ver bem, te ver feliz. Ô, meu amor, bom demais o convite. Não, bom, você sabe que eu não aceitei antes por esse motivo. Uma crise alérgica que eu ainda nem superei direito, porque tem a ver com o frio e a calefação, né? Mas agora que eu estou melhor, bem melhor, eu posso falar com você numa boa e vai ser muito interessante a gente tratar desse tema pra galera. Eu fiz uma piada com alguns amigos em comuns nossos que essa live é a live, poderia ser a live sobre o lugar de fala e fake news. Só faltava a Maria do Rosário para ser assim, os três Os principais alvos. três, exatamente. Um dia a gente faz nós três para falarmos dessa experiência que foi e é para Isso. nós, né, esse alvo. Eu quero começar hoje. Tu já me entrevistou uma vez como jornalista e eu nunca te entrevistei. Eu quero começar pelo começo. O começo, um novo começo, né? Uma nova etapa. Tu está em Boston agora, né? Nesse Sim, momento. Está em sim. Boston. Uhum. E eu acho que a gente. Eu quero chegar no tempo presente, no que é o enfrentamento ao coronavírus no Brasil, nos Estados Unidos, nas nações em que mais o sistema de distribuição de notícias falsas são utilizados na construção da opinião pública, né? Tu está em Boston, em Harvard, estudando e conversando, dando aulas sobre isso, mas eu quero começar com algo que eu acho que o Brasil debate muito pouco. E acho que tanto a direita, é óbvio, né? Mas a esquerda e os setores médios não têm a menor ideia do que é as condições que te levaram a tomar a decisão de sair do Brasil, né? Eu ouvi esses dias, eu me irrito, eu fico numa mistura de uma irritação com a minha obrigação de militar e tentar avançar a consciência. Eu ouvi de uma pessoa importante no nosso campo dizendo assim: é preciso engrossar o couro, né? Como se a responsabilidade dessa violência que nós sofremos fosse nossa. Quer dizer, a vítima da violência é sempre a responsável pela violência no nosso país, na nossa cultura. E eu queria que a gente resgatasse a tua saída do Brasil, né? As razões que te levaram àquilo. Porque eu acho que as pessoas têm uma baixíssima ideia da vida real, sobre o que é seu alvo central, o que é seu laboratório. De todos nós, tu foste o principal alvo do Bolsonaro, do gabinete do ódio, antes dele ter esse nome, né? Então eu queria começar por esse começo. Novo começo, né? Uma nova etapa de ti. Manu, primeiro eu queria deixar claro para as pessoas que eu só decidi deixar o país quando esgotaram todos os esforços todos os esforços que eu fiz para me manter no país e para ter uma proteção, né? Eu decidi sair do país depois de dezenas de denúncias à Polícia Federal sobre as ameaças que eu vinha sofrendo. Depois de muitas falas e denúncias feitas no Congresso Nacional, né, tanto na Câmara, onde eu era deputado, quanto no Senado, de conversas com as pessoas do nosso campo político, do meu partido, do nosso campo político, e depois de uma denúncia formal à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, só depois disso, só depois de todas essas tentativas, é que quando eu não vi nenhuma resposta eficaz, nenhuma resposta eficaz que me garantisse que eu teria vida no meu horizonte, quando eu percebi que essa resposta não veio, apesar de todos os esforços, aí eu decidi deixar o Brasil. As pessoas não têm ideia da vida que eu estava levando. Eu estava vivendo uma vida em confinamento, um confinamento diferente desse, era um confinamento por causa de uma violência que estava lá fora, que estava em todos os espaços públicos contra mim, todos os espaços públicos em que uma violência contra mim que estava em todos os espaços públicos que eu frequentava, né? O aeroporto, tanto que até hoje, quando eu chego no aeroporto, meu corpo tem uma memória, eu entro num estado de ansiedade, Estresse. porque de ansiedade muito grande. Os restaurantes, todos os lugares para onde eu ia, havia gente me ameaçando e me insultando com violência física, assim, com ameaça de violência física. Eu estava escoltado nesses lugares e o único lugar que eu tinha alguma paz era dentro da minha casa. Até para ir para casa dos meus amigos, eu tinha que ir escoltado. Além disso, todos os dias havia uma ameaça nova contra mim, né? Uma ameaça nas minhas redes sociais, nos meus e-mails, ameaça por telefone, e a ameaça se estendeu à minha família. E quando a ameaça se estendeu à minha família, eu vi que a coisa era muito séria.
E vi que a coisa, e notei que a coisa ficou mais séria e mais grave quando Marielle Franco, em março de 2018, foi executada. Então, a partir daí, a coisa se tornou muito grave aos meus olhos, né? Eu redobrei os esforços em busca por proteção. Esses esforços não foram atendidos. Toda a violência contra mim era minimizada, até mesmo pelo campo da esquerda, porque o campo da esquerda minimiza bastante, né? Minimizou bastante. Eu estava gritando sozinho. Naquele período, Jean, eles tratavam como se fosse uma escolha nossa, né? Uma escolha tua ser vítima. Quer dizer, se o Jean não tratar desses temas polêmicos, isso para. É como se a gente estivesse num debate sobre a verdade e não sobre como eles construíam esse laboratório de ódio a partir de mentiras, de fraudes, né? Perfeito. Parecia que era uma escolha minha, sua, da Rosário, da Érica Cocai. Era uma escolha nossa ser vítima ou não dessa destruição pública da nossa imagem e dessas ameaças, né? E aí eu vou incluir a Débora Diniz e depois a Márcia Tiburi, que foram vítimas sistemáticas. Isso. Parecia que era uma escolha nossa, que nós estávamos escolhendo ser alvo disso. As pessoas não entendiam que a partir de determinado momento, marcadamente, a partir de 2016, começa a haver uma elaboração mesmo de uma política de destruição de imagem, de manipulação das consciências, de manipulação contra alvos que tratavam de temas que poderiam ser manipulados dessa maneira, né? Então, os temas dos direitos humanos, o tema dos direitos sexuais e afetivos, o tema dos direitos dos povos das religiões de matriz africana, por exemplo, todos esses temas que são temas que digamos assim, provocam um debate público. Esses temas, as pessoas que vocalizavam esse tema na cena política foram alvo de uma campanha de destruição a partir de manipulação da verdade e diluição da verdade em mentiras, que é mais ou menos o que fazem as fake news. Então, eles fizeram isso, parecia que era uma escolha nossa e não que nós estávamos sendo atacados. O ataque a mim, a você, a Maria do Rosário, a Érica Cocai, não pareciam que eram ataques a todo o campo da esquerda, né? Eram tratados como um ataque individual. As nossas causas não eram tomadas como causas coletivas, né? Assim, pelos nossos partidos, pelas pessoas do nosso campo, e nós estávamos sozinhos, então, na arena, né? Quer dizer, assim, as pessoas... Eu usei essa imagem algumas vezes, eu me sentia um pouco Daniel na Cova dos Leões, né? Eu estava sozinho ali e todo mundo de espectador olhando de que maneira ia se desenrolar a luta individual entre Jean e os fascistas, entre Jean e os difamadores. Não era tomado como uma luta do campo da esquerda, do campo progressista contra os difamadores. Não foi montada uma estratégia de defesa da minha pessoa, da sua pessoa, da pessoa do Maria do Rosário. Uma estratégia coletiva de defesa. Não foi pensada uma estratégia de comunicação para conter a desinformação e a mentira que estava destruindo a nós, né? Que me atacou de maneira dura a partir de 2016 e te atacou de maneira duríssima durante as eleições de 2018, né? E contigo ainda muito antes, né, Jean? Porque eu me recordo quando nós ainda éramos colegas e a gente deixou de ser colega em 2014, né? Quando eu não concorri a deputada federal. Eu tenho uma memória muito viva de nós dois sentados no plenário da Câmara com a mentira de que tu queria revogar a Bíblia. Sim. Eu me lembro se fosse hoje, que foi uma das primeiras, né? E que mais provocaram violência contra ti. Não foi essa foi uma das mais cruéis, mas a primeira fake news contra mim, a primeiríssima fake news, que tem a ver com o gabinete do ódio, que é nominado assim hoje pela imprensa, que é VIC, pessoas da imprensa comercial ou do jornalismo de referência, para usar a expressão do Wilson Gomes, passaram a ser alvo desse gabinete do ódio, dessa técnica de destruição de imagem pública através de mentira. Mas a primeira fake news contra mim, curiosamente, foi a fake news do kit gay, né? Isso. Essa foi a primeiríssima. E ela tem a ver com a família Bolsonaro, ela já tem a ver com o gabinete do ódio, ela tem a ver com as forças políticas que apoiam o bolsonarismo, que são as igrejas evangélicas neopentecostais. Então, em 2011, eu fui alvo dessa primeira fake news que, curiosamente, não por acaso, foi resgatada em 2018 na campanha contra o Haddad e contra você, né? Como se fosse minha. Como se fosse sua. Primeiro era... Eu herdei de ti. Na verdade, como se fosse nossa, porque durante a campanha de 2018, havia candidatos no Brasil inteiro
me atacando e te atacando, né? Você era a candidata à vice-presidência da República. Eu era candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. Mas havia contra mim um candidato do PSL no Pará me atacando com fake news. Havia contra mim um candidato no Rio Grande do Sul me atacando com fake news. Então, indiretamente, me transformar em inimigo público acabou elegendo uma bancada de canalhas, uma bancada de mentirosos, de difamadores, desse partido que era até pouco tempo o partido do presidente da República, que é um mentiroso quanto mais, compulsivo, fascista, que agora está ameaçando a saúde pública da população. Então, a primeira fake news contra mim foi essa, em 2011, e de lá para cá, as fake news elas foram se agravando. E elas ganharam uma conotação muito mais dura em 2016, quando eu me coloquei contra o golpe. Né, contra o golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff. Então, a partir de 2016, as forças políticas que não usavam esse expediente, o expediente da destruição do interlocutor, passaram a utilizar. Né? Então, além das igrejas neopentecostais fundamentalistas e da família Bolsonaro, outras forças políticas que naquele momento se somaram a essas forças para derrubar a Dilma passaram a usar desse expediente. Isso associado a um discurso de promoção da violência real, né, Jean? Porque acho que no nosso campo existe... Eu falo sempre do nosso campo porque eu tenho uma preocupação muito profunda que se compreenda o papel das fake news e das redes de ódio na estruturação do que nós estamos vivendo. Para mim, parece que agora virou um vocabulário comum, né? Então, todo mundo sabe que existe, mas não compreende como é a partir disso que eles disputam estruturalmente a narrativa, né, sobre o que está acontecendo. Então, agora existe, e também as fake news. Não, né? O fascismo que nós vivemos no Brasil, a violência da qual nós somos vítimas, né, que é estimulada pelo presidente, se materializa a partir disso, né, e não da realidade. Completamente. E para mim é sempre importante repor o teu lugar na história, né? Porque a proporção da destruição da tua imagem, né, a partir dessas mentiras, ela tem relação com a busca da construção do personagem do presidente da República. Quer dizer, ele era o inimigo de quem? Por que o Brasil precisava se salvar? Porque havia um homem gay que queria estabelecer uma espécie de ditadura da liberdade, do sexo, né, das drogas, quer dizer, de uma vida oposta à família tradicional brasileira. Exatamente, Manu. Foi bom você colocar esse aspecto, porque a revista Veja, que é uma revista suspeitíssima a revista Veja, todos nós sabemos qual é a reputação da revista Veja, a reputação histórica da revista Veja, a própria revista Veja, fez uma pesquisa sobre fake news e descobriu que havia a maior vítima de fake news no Brasil era eu, muito mais do que Lula. Porque em relação a Lula, ainda havia fake news positivas. Né? Circulavam algumas fake news positivas contra Lula, mas contra mim, todas as fake news eram 100% negativas. Por que isso se dava? Porque eu reunia os elementos necessários para a construção do inimigo público, a partir do qual a imagem do presidente foi construída, né? Como um messias, como um homem de bem. Né? É importante lembrar para as pessoas que eu entrei na Câmara eu fui eleito em 2010 pela primeira vez. E esse sujeito já estava lá há muito tempo, né? Quer dizer, não fui eu que criei ele. Ele já estava lá há muito tempo, atuando contra a democracia, atentando contra a democracia, com um discurso completamente antidemocrático. Mas a minha chegada no parlamento e o fato de eu ser um homem gay assumido, e isso incomodar particularmente a ele, serviu como um elemento para que essas forças políticas, a partir de 2016, me construíssem como um contraponto, como alguém a ser odiado. Né? O fascismo depende de inimigos coletivos, ou seja, de transformar em inimigos coletivos. Pode ser uma etnia, pode ser um grupo social, ou converter um cidadão só em inimigo público. Né? Então, foi isso que aconteceu. Quando eu era vítima das violências praticadas por ele, todas as violências praticadas por ele, as pessoas assistiam com uma certa passividade, né? A imprensa, por exemplo, ela foi testemunha muitas vezes dos insultos desferidos contra mim na Câmara dos Deputados, da maneira grosseira, aviltante que ele se referia a um deputado eleito como eu, né? Um deputado eleito democraticamente, alguém que merecia e deveria ser respeitado. Esse desrespeito era visto pela imprensa como algo anedótico, né? Como algo anedótico, porque se tratava de uma violência contra o gay. Num país homofóbico como o Brasil, em que os gays são normalmente insultados e ameaçados, não fazia muita diferença.
E foi assim que essa mesma imprensa tratou com desproporção o que ocorreu na noite do impeachment, né? Que foi o insulto que ele desferiu contra mim, o elogio que ele fez a um torturador e, e o fato de eu ter reagido com uma cuspida na cara dele. Ou seja, naquele momento, a imprensa colocou como grave a reação de uma vítima de 8 anos, uma vítima que estava há 8 anos sendo massacrada por ele e pelas forças políticas que estavam em torno dele, né? A imprensa tratou como violência o que eu fiz, a minha reação, e não o que ele fez. E aí hoje você vê essa imprensa, por exemplo, você vê figuras como Vera Magalhães, por exemplo, se queixando da destruição da imagem pública promovida pelo gabinete do ódio, por essas forças políticas contra ela. A gente viu o que aconteceu com Patrícia Melo Campos, a gente viu o que aconteceu com Glenn Greenwald, ou seja, com outros jornalistas. E é curioso que agora essa imprensa está reconhecendo uma violência que eu sofri por anos e que ela foi testemunha e de que ela minimizou. E ela minimizou porque esse imaginário, o imaginário dessa imprensa também, é um imaginário homofóbico, em que a violência contra o homem gay, as ameaças contra o homem gay, a vida de um homem gay, não vale. Não vale. Então, por isso é que as denúncias todas que eu fiz foram todas minimizadas. E agora as pessoas estão tendo uma ideia do que é mais clara, né? Uma ideia muito mais clara agora do que esse sujeito. Isso, tu tocasse exatamente num aspecto que eu queria abordar contigo sobre as fake news. Quando nós começamos no Instituto a construir o Instituto, né, o Se Fosse Você, a gente dizia, vai ser um Instituto sobre o quê? Sobre fake news. E eu insisti com a turma, falei, olha, acho que tem que ser sobre fake news e redes de ódio, porque empiricamente, quando a gente observa, né, o olhar assim de quem é vítima, de quem sofre, de quem se relaciona com quem é o alvo central, nunca as mentiras, as fraudes, né, isso que eles constroem, se estruturam sem passar por algo que existe massivamente na realidade. A homofobia, o racismo, né? Lembrando o que eles construíram sobre a morte, a execução da Marielle, o machismo, agora, né? A xenofobia, o racismo com relação aos chineses, né? Então, na realidade, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, a legitimidade, né? Essa ideia de que é verossímil tem relação com o não enfrentamento das violências simbólicas, estruturais e objetivas também que nós sofremos, né? Então, pegava as mentiras contra o Jean, porque o Jean é gay. Era fácil acreditar que um gay segurava uma plaquinha em defesa da pedofilia, porque na nossa sociedade se vincula, né? De forma rasteira isso. É isso, Jean, que tu vai concluindo, estudando, observando? É isso. É exatamente isso, Manu. Eu tô na Universidade de Harvard, no Instituto Afro-Latino-Americano. Essa parte eles odeiam. Pode repetir, eles odeiam, mas eles vão ter que engolir. É o que tem para hoje. Pode chegar mais perto e falar de novo? É o que tem para hoje. Eu estou na Universidade de Harvard, a convite da universidade, no Instituto Afro-Latino-Americano, do Hutchins Center, para estudar o fenômeno da desinformação e das fake news, que não é um fenômeno novo, né? O uso da mentira como na propaganda política não é algo novo, mas na contemporaneidade ganha uma dimensão maior e tem impactos maiores por causa das novas tecnologias da comunicação e da informação, onde essas fake news podem ser engendradas. Então, o corpus da minha pesquisa são as fake news que circularam no Brasil de 2016 até 2019, porque aí eu incluí as fake news contra Glenn Greenwald, contra a David Miranda e contra mim, mesmo eu já estando fora do Brasil. As fake news, quando o The Intercept começou a denunciar a Lava Jato como um grande complô político contra o PT, contra Lula, o Glenn foi alvo de fake news e essas fake news me envolviam também. E essas fake news não me envolviam, não era por acaso, né? Eu estava sendo resgatado, na verdade, como inimigo público. Para gerar de novo, para bombar a mentira contra o Glenn. Exatamente, para bombar. Por causa da força que tu carregava para legitimar aquilo. Exatamente. Ou seja, eles estavam me resgatando como inimigo público odiável. E o fato de eu ser odiável tem a ver com isso, com o fato de eu ser um homem gay, com orgulho da minha homossexualidade, de eu ter um estofo intelectual para discutir e desconstruir os aparatos conceituais que transformam os gays em subalternos, né? Que constroem os gays como pecadores, que constroem os gays como doentes, ou seja, eu tenho um aparato
intelectual, eu tenho informação para desconstruir isso, e eu estava no parlamento, ou seja, eu tinha poderes, né? Como parlamentar. Então, se tratava de uma pessoa que, ao mesmo tempo, era gay assumida, vocalizava pautas que são pautas importantes para os direitos humanos, mas que mexem nos preconceitos de muitas pessoas, como, por exemplo, a legalização da maconha, a legalização e regulamentação da maconha, a legalização do aborto, por exemplo, como uma medida para impedir que mulheres pobres morram. Enfim, todas as pautas que eu A redução do então, número de cesáreas, né? Que foi uma obsessão tua, que, enfim, exato. enfrentou, né? O lobby Enfrentei exatamente poderosíssimo esse lobby dos médicos que queriam 100% de cesariana nas maternidades, ou seja, eu lutava contra a violência obstétrica, pelo parto humanizado. Bom, as minhas lutas todo mundo sabe qual era. Então, como essas lutas tocam em preconceitos, né, numa sociedade desinformada, numa sociedade majoritariamente despolitizada, analfabeta política, digamos assim, ficou fácil me construir. Então, aqui na universidade, o corpus da minha pesquisa são essas fake news, e eu busco entender quais são os mecanismos, a formação discursiva, como é que, do ponto de vista narrativo e formal, elas são construídas de modo a viralizar, né? E, ao mesmo tempo, a partir dos comentários e de quem divulga, eu observo quais são os impactos nas subjetividades que essas fake news produzem, né? Então, e com isso eu quero entender e criar mecanismos de conter, ou seja, como é que a gente pode criar antídotos para conter a desinformação, a disseminação de mentira, como é que a gente pode proteger as subjetividades contra a propaganda e contra a mentira. Isso... As fake news, elas atuam a partir de preconceitos que já existem, né? Preconceitos históricos, preconceitos que são partilhados socialmente, preconceitos históricos que são partilhados socialmente, ou seja, são compartilhados em sociedade, que nós adquirimos à medida que nós vamos nos formando como cidadão, como sujeitos, mais antes de como cidadão, como sujeitos, à medida que a gente vai criando um eu, uma pessoa, um caráter, que a gente vai sendo educado, nós vamos assimilando preconceitos dos quais a gente muitas vezes não tem sequer consciência, né? Então, é a partir daí que a gente fala em racismo estrutural, por exemplo, como o Brasil é um país estruturalmente racista. O racismo é um sistema, ele é sistêmico. Então, as pessoas são racistas sem se darem conta de que são racistas. As pessoas são machistas e sexistas sem se darem conta de que são. As pessoas são homofóbicas sem se darem conta de que são. Então, as fake news, elas atuam a partir desses preconceitos que já existem, e elas atuam no sentido de acordar esses preconceitos dentro das pessoas de acordar esses preconceitos e de reforçá-los, né? Acorda e reforça esses preconceitos. As fake news são a antítese do conhecimento, da libertação, porque o conhecimento é uma libertação. O conhecimento faz com que você perca falsas certezas sobre o mundo, né? Vou dar um exemplo muito claro. Se você acorda e você olha o sol nascendo no horizonte, no nascente, e você vê o sol se pôr no poente, você tem a impressão de que o sol descreveu um arco no céu, né? De que o sol andou e que ele descreveu um arco no céu. Então você tem essa impressão. Essa é uma impressão que a nossa percepção dá. E aí isso pode gerar uma falsa certeza de que o sol se movimenta em torno da Terra. Mas a gente sabe que não é verdade. É a Terra que se movimenta em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol e, ao mesmo tempo, ela gira em torno de si mesma, né? No eixo. E ao girar em torno de si mesma, nós temos o fenômeno do dia e da noite. Então, perceba, o conhecimento, quando eu estudei isso, o conhecimento me trouxe uma informação nova que me libertou em relação a uma falsa certeza que eu tinha de que o Sol descrevia um arco no céu. Então, essas falsas certezas, o conhecimento nos liberta dela. As fake news reforçam essas falsas certezas, né? E reforçam falsas certezas que transformam as pessoas, muitas vezes, em pessoas violentas por causa dessas falsas certezas. E aí o ódio contra os gays é um exemplo disso, né? Quer dizer, a falsa certeza de que a heterossexualidade é o correto, é o bom, é o justo, é o belo, e de que a homossexualidade é um desvio, é um erro, é uma doença, é um crime. Essa falsa certeza, reforçada muitas vezes pelas religiões, ela é interpelada pelas fake news, né? A fake news reforça essa falsa certeza e faz com que a pessoa passe a odiar
o grupo dos homossexuais. Inclusive os próprios gays. Os próprios gays e lésbicas com homofobia internalizada odeiam a si mesmas e podem ser manipuladas. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, a gente viu isso acontecer no Brasil, por exemplo, né? Muitos gays e lésbicas com homofobia internalizada votaram em Donald Trump. Muitos latino-americanos já documentados votaram em Donald Trump contra a latino-americanos não documentados, né? Pedindo que as fronteiras se fechassem a novos latino-americanos. Então, as fake news, elas manipulam uma falsa certeza que está, muitas vezes, dentro das próprias vítimas da do violência. preconceito e do ódio e da violência. Gil, eu queria te fazer duas perguntas sobre isso. Quando tu fala, né, enfim, da tomada de consciência, do acesso ao conhecimento, e como isso é um elemento determinante para que a gente desconstrua as nossas falsas certezas, que são, num certo sentido, as nossas ignorâncias, né? Aquilo que nós ignoramos. A palavra ignorância em português sempre soa agressiva, mas ela não é, né? Porque nós ignoramos um conjunto muito vasto, muito grande de coisas ao longo da vida, e que bom que a gente possa vencer, mas nós temos, cada um de nós, limites. Eu tenho me perguntado muito, assim, cotidianamente. Eu sei que é absolutamente legítimo a minha condição como mulher, por exemplo, de não ter mais nenhuma paciência para enfrentar o machismo de forma pedagógica, né? Mas eu sinto na nossa turma, em geral, provocado por várias questões. Então, pela legitimidade, né? Então, nós temos legitimidade de estar por aqui, né? Por uma cultura nova que se cria, que é a cultura do cancelamento, ou seja, é o todo certo ou o todo errado, né? Me lembra sempre aquele poema do Pessoa, não conheço ninguém que tenha errado, né? O mundo dos perfeitos, né? Poema em linha reta. Poema em linha reta. É lindo, né? É muito parecido, ele reflete muito a cultura do cancelamento, né? Então, qual é o nosso papel nisso, né? Eu me pergunto muito sobre isso. Eu tenho tentado resgatar um pouco em mim e nos que me cercam uma espécie de compromisso com a diferenciação entre quem produz a desinformação, a fake news, esse uso, né, consciente do não saber, do ignorar das pessoas, com quem ignora. Então, é um esforço, é claro, né? Porque as pessoas, elas nos agridem, elas me ameaçam de morte, né? Por acreditar naquilo. Qual é o papel que existe ainda para um esforço de uma militância pedagógica nossa com relação a esses temas? Como enfrentar e transformar ao mesmo tempo? Essa é uma boa pergunta, Manu. Eu acho a palavra é essa, pedagogia, né? Sermos pedagógicos. Nunca necessitamos tanto de pedagogia. Nunca necessitamos tanto de humildade, de escuta. Nunca necessitamos tanto de aprendizado, de aprender, né? Isso vale para todas as pessoas, mas para o nosso campo em especial, porque o nosso campo tem um compromisso histórico de solidariedade e de inclusão e de liberdade, né? Então, a gente nunca precisou tanto disso. Conhecimento. Primeiro, amor ao conhecimento, né? Eu acho que as pessoas deveriam ter um amor ao conhecimento e entender que suas falsas certezas, elas podem trazer segurança num certo sentido, mas elas também podem trazer, podem te colocar num lugar horrível de opressor, né? Então, conhecer é muito importante. Você ouvir, você conhecer. Acho que a gente precisa conhecer, a gente precisa ter paciência com as pessoas que são próximas de nós, que cometem deslizes, né? Não quer dizer que a gente vai passar pano para os deslizes, mas a gente precisa compreender que essas pessoas elas precisam do aprendizado. Então nós temos que ter uma paciência com elas. Por isso que eu sou contra a cultura do cancelamento. Eu acho que tem homens de esquerda que são homofóbicos. São homofóbicos inconscientemente, muitas vezes. São homofóbicos por causa da educação machista, por causa da masculinidade tóxica em que foram porque é educados. Estrutural. Como são racistas e machistas porque é estrutural, ou seja, não é só individual a desconstrução. Exato. E você, por mais que você esteja se desconstruindo, você pode cometer um deslize, né? Ao cometer esse deslize, eu sou absolutamente contra a gente cancelar essa pessoa, eliminar essa pessoa. Essa cultura do cancelamento é a cultura da eliminação, do silenciamento.
é a paz dos cemitérios. Eu não quero isso. Me interessa muito mais dizer para essa pessoa, deixar claro para ela que ela cometeu um deslize, que ela foi machista, que ela foi racista, que ela foi homofóbica de maneira talvez inconsciente, mas que ela aprenda, que ela se desconstrua. Então, eu faço muito isso com os meus amigos héteros, por exemplo. Quando meus amigos héteros falavam assim, mandavam algo para mim do tipo aquela música que ficou famosa no carnaval, e Bolsonaro vai tomar no cu, que as pessoas falavam, eu sempre dizia para eles assim, que era a maneira de provocar, inclusive, o preconceito deles, né? Eu falava, tomar no cu é bom. A gente tomar no cu quem a gente gosta. Então tá na hora de você rever esse insulto, né? Por que é insulto, né? Reveja esse insulto, a natureza desse insulto, né? É o mesmo que chamar quando os é uma gays mulherzinha. Mulherzinha, exatamente. Ou Chamar uma mulher... Chamar um gay de mulherzinha, por exemplo. Não é um insulto para mim, né? Eu gosto de ser mulher. Eu gosto de ser mulher. Sonhar e arder de amor desde que sou uma menina. Eu gosto de ser mulher, então para mim não é um Isso insulto. vocês não sabiam que o Gia canta. Só eu vou revezar para os últimos 5 minutos. Ele que guarda essa voz. Ai, minha estrelinha tá caindo. Então é isso. Segura essa estrela, Jean. Oi? Segura essa estrela. Vou segurar essa estrela, segura a estrela. Então, assim, a gente tem que ser pedagógico, né? Nós temos que ser... Nosso campo hoje depende da pedagogia, da paciência, do amor entre nós para nos fortalecer. Além disso, a gente precisa do conhecimento. Eu também estou um pouco farto de pessoas do campo de esquerda sem conhecimento, né? Eu tenho um amigo chamado Leonardo Cortana, na verdade, de Guadalupe, da ilha de Guadalupe, cineasta, que fez um documentário maravilhoso sobre o legado de Marielle Franco. E ele esteve no Brasil e ele voltou e disse para mim, Jean, eu fico impressionado que as pessoas lamentam a sua saída muito mais do campo da emoção. Mas se eu pergunto para elas, o que você fez de concreto, assim como foram os seus anos como deputado, quais foram as emendas que você aprovou, quais foram as instituições beneficiadas diretamente, quais foram as pessoas, os projetos de lei, as pessoas não sabem. Então, assim, o conhecimento é fundamental, né? Esse conhecimento sobre as informações, eu estou dando aí o exemplo, claro, do meu mandato, mas poderia ser qualquer outro, e ouvir especialistas, né? Quer dizer, para ampliar os seus horizontes. Fundamental. Então, isso a gente precisa fazer. Essa é uma das antíteses, eu acho, contra a fake news. E, inclusive, a gente nos preservamos uns aos outros, né? Eu não gostaria, por exemplo, jamais de ter criticado publicamente Ciro Gomes. Eu não gostaria de ter criticado Ciro Gomes. Porque eu tenho críticas a Ciro, mas Ciro tem coisas que eu gosto. Mas o Ciro Gomes não teve nenhum cuidado na hora de se referir a Márcia Tiburi. Foi extremamente deselegante, grosseiro, até covarde, porque pegar Márcia Tiburi como um bode expiatório, uma mulher incrível como ela, que foi candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro, um lugar minado por milícias, que teve que sair do país, que é uma filósofa, usar ela como um exemplo de ataque a um campo mais... A governadora, né? Mais radical. Assim, eu achei demais. Então, nesse momento, eu me senti na obrigação, no dever moral, de defender publicamente Márcia Tiburi contra Ciro Gomes. Eu não gostaria de ter feito isso, de expor o Ciro dessa maneira, mas ele me obrigou. Então, todas as vezes que as pessoas do nosso campo nos obrigarem a fazer isso, a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer sem cancelar. Eu não cancelei o Ciro. Não deixei de seguir o Ciro, não deixei de comentar de ouvir o que ele tem a dizer. Me interessa o que ele tem a dizer. E toda vez que ele vier a público e ele falar um equívoco, eu vou apontar esse equívoco do Ciro, mas não vou cancelar o Ciro. Eu não quero cancelar ninguém. Não quero cancelar nem mesmo as pessoas com as quais eu divido do ponto de vista político, né? Eu digo assim, que não são do meu campo. Os liberais, a centro-direita e mesmo os setores da direita, eu não quero cancelar. Eu só acho que não tem interlocução, que não tem conversa com fascistas. Com fascistas, não tem conversa. Como diz Márcia Tiburi no livro dela, que eu escrevi o prefácio, Como Conversar com um Fascista, esse livro foi publicado em 2015, é importante que se diga, no momento em que as pessoas achavam demais a gente falar em fascismo. Um exagero o título, eu me achavam lembro. Um exagero. Teve um intelectual do Rio Grande do Sul que ia de livraria em livraria e tirava o livro da Márcia das estantes, das prateleiras, escondia o livro da Márcia, um intelectual, e que há meses esse intelectual fez um artigo reconhecendo que o governo estava em deriva fascista.
Ou seja, quando se tratava de uma mulher falando e de um homem gay falando, de um fascismo dos quais eles já eram vítimas, não poderia falar em fascismo, né? O nosso campo não admitia. Então, só para dizer, eu só acho que não tem conversa com fascistas. Com esses, não tem conversa, não tem interlocução. E eu acho que a gente tem que gastar nossa energia, a gente tem que só quer saber do que pode dar certo, como diz o verso de Torquato Neto, musicado pelos Titãs, em Go Back. Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Então, eu não tenho tempo a perder com fascistas. Eu quero atuar com pessoas que ainda estão protegidas desse vírus, né? Desse vírus do fascismo. E o que pode dar certo, Jean? Cada vez que eu falo Jean, eu me lembro que todo mundo te chama de Jean, né? Mas o que pode dar Na certo? verdade, a maioria me chama de Jean. Porque Jean, minha mãe me colocou o nome por causa dessa pronúncia, né? É. Para ser Jean. Mas Pra você ser não Jean. você, o seu sotaque gaúcho me chamando de Jean. Jean, ainda Olha, marca bem. eu acho que o que pode dar certo, Manu, por exemplo, é a gente pensar nessa pandemia, nas consequências dessa pandemia, numa perspectiva interseccional. Entender que a pandemia ela já está afetando, a perspectiva era de que afetasse, já está afetando os mais pobres. Então, nós temos que pensar em termos da desigualdade econômica, da desigualdade social e econômica. Mas dentre os mais pobres, quem são os mais afetados? As mulheres negras, a população LGBT pobre, os povos indígenas, sobretudo os povos indígenas que estão isolados, né? Nós temos que pensar. Então, quando a gente pensar nesse momento grave da pandemia, nesse momento em que estamos lutando para que mais pessoas se isolem, garantir o isolamento a mais pessoas, porque o isolamento é um privilégio, apesar dele ter muitos efeitos, né, psicológicos, a gente pode falar disso depois, mas o isolamento é necessário nesse momento e o isolamento é um privilégio. A gente quer garantir isso a mais pessoas. Então, pensar, por exemplo, que passado esse momento agudo, e nesse momento agudo, as nossas redes de solidariedade, elas têm que pensar de maneira interseccional, então temos que pensar em ajudar os vulneráveis entre os vulneráveis, e depois passada o momento agudo, quando a economia começar a se recuperar e os estados começarem a criar programas de recuperação da economia, com investimento, linha de crédito para pequenos, médios empresários, pessoas autônomas, é preciso que se pense também nesse ponto de vista interseccional, nessa perspectiva interseccional. Quais são os setores da sociedade nos quais a gente vai investir e que podem recuperar a economia, né? Tem que pensar, por exemplo, quais foram os empresários que foram solidários nesse momento. Os solidários, não, que cumpriram sua obrigação, mas eu vou dizer solidários, porque a palavra também pode ser essa. Os empresários que pagaram os salários para os seus funcionários ficarem em casa, que deram férias coletivas, por exemplo, com férias pagas. Empresários que tiveram essa atitude agora. Temos que pensar em quem, por exemplo, colaborou para o bem comum nesse momento agudo, né? Temos que pensar em proteger a floresta, sobre as comunidades indígenas isoladas, né? Então, isso eu acho que pode dar certo. Nós temos que ajudar as pessoas do ponto de vista material e também psicológico. Porque, como eu disse, a quarentena, o confinamento, ele tem um impacto na gente. Ele tem um impacto em nós que podemos elaborar isso e tem um impacto em quem não consegue elaborar. Então, tem pessoas que não conseguem elaborar o que estão sentindo. Então, elas começam a ter falta de ar e elas acham que estão tendo uma crise do coronavírus e que, na verdade, elas estão tendo só uma crise de ansiedade, entendeu? E é preciso dizer isso para as pessoas. Olha, é comum ter medo nesse momento, é normal ter medo nesse momento, é normal você ter medo da morte, porque a morte, a gente gosta da vida e a gente não quer morrer, a gente não quer que os nossos parentes morram. Então, é normal que, numa situação dessa, em que desconhecemos a doença e desconhecemos como o vírus age, ainda desconhecemos como o vírus age e como combatê-lo, né? Como fortalecer os corpos, como combater a doença que ele provoca. É normal que nesse momento a gente sinta medo, né? E esse terror é um terror antigo, é um terror inconsciente. E ele pode vir na forma de uma crise de ansiedade mesmo, ele pode vir na crise numa forma de tristeza, de choro compulsivo. A gente está sendo obrigado, não eu que moro sozinho, mas eu... Que já foi obrigado antes, né? Exatamente. Eu sinto falta, por exemplo, de gente do meu lado. Né? Eu sinto falta de gente do meu lado, mas eu sei que tem pessoas que estão já de saco cheio daquelas mesmas pessoas do seu lado, sobretudo mulheres que são mães,
tendo que lidar com criança, com a energia das crianças. Tu é mãe, tu Alguém sabe estava disso. reclamando agora do barulho da TV, me deu vontade de dizer assim, ó. Obrigada, amiga, por achar que a TV era um problema. Ela é minha única salvação. Olha, vocês mães, olha, eu tenho várias amigas mães, e eu sempre falo para elas assim, vocês são as grandes heroínas, não só as mães, as mulheres são grandes heroínas nesse momento, muito, muito queridas. E assim, a gente tem que buscar, Manu, nesse momento, é isso. Eu acho que o que pode dar certo é isso. Nesse momento, é combater a doença a partir do que a ciência está propondo, a partir do que diz a Organização Mundial de Saúde, a partir das ações feitas por países que já reduziram, por exemplo, a infecção, como a Coreia do Sul, que virou um exemplo de política pública para a redução da infecção e, portanto, volta à vida normal. Nós temos que seguir E a essas vida diretrizes. econômica, né? Porque a Exato. contradição é essa. Os países que saírem na frente para combater serão aqueles que sairão à frente desde o ponto de vista da retomada da sua atividade econômica, preservando Claro. vidas, né? Claro, e Já- terão um papel importante na recuperação dos outros, porque a gente Claro. não pode esquecer que a Covid-19 é uma doença que se agravou e ganhou a dimensão de pandemia por causa da globalização. Né? Eu não estou aqui fazendo um discurso anti-globalização, porque eu não sou desse tipo. Mas acho que a gente também não pode esquecer essa dimensão, né? Que é o fato de nós estarmos mais interconectados, da gente circular muito mais, é que permitiu que virasse uma pandemia. Então, assim, é também esperado que os países mais ricos, os países que se recuperaram mais rápido, ajudem os países do sul global, principalmente os países que estão demorando de se recuperar. Então, seguir as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, se manter isolado o máximo que puder, sair de casa o necessário nesse período, ser solidário, ajudar as pessoas, isso é muito importante, ajudar para que mais pessoas fiquem em isolamento. É fundamental. Ouvir o que a ciência tem a dizer, né? E buscar informação, buscar não se intoxicar. Porque junto da pandemia desse novo coronavírus, que provoca a Covid-19, junto dessa pandemia, está acontecendo uma pandemia de fake news. De fake news que estão atacando as subjetividades, que estão atacando as consciências, que estão manipulando as pessoas, seja para que elas saiam nas ruas e se exponham ao vírus, seja para que elas se aterrorizem mais do que o que deveriam. Então, a informação correta. Eu sei que nós temos muitas críticas à imprensa comercial, ou, volto a dizer, ao termo que o Wilson Gomes usa, o jornalismo de referência. Nós temos muitas críticas. E nós sabemos o quanto esse jornalismo foi nefasto no período, por exemplo, do impeachment da Dilma, né? Mas esse jornalismo é o que está levando informação agora, nesse momento, até como uma espécie de autocrítica, ele está levando informação. Então, vamos buscar nos informar por ele, né? E se você não quer só se informar por esse jornalismo de referência, há jornalismo alternativo sério. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Anexo, Pública, Revista Fórum, É o País, Socialista Morena, que mais? Me lembra aí. Jornalistas Livres, o site dos Jornalistas Livres. E hoje no Brasil também os veículos internacionais que se consagraram com o jornalismo o Intercept, o País, a BBC, BBC, que acabam produzindo, exato. Claro, vinculado aos interesses dos seus países, mas um jornalismo de alta qualidade também. Um jornalismo de alta qualidade, um jornalismo de referência. Então é preciso buscar essa informação, é preciso desconfiar do que você recebe pelo WhatsApp, é fundamental que você desconfie. Sobretudo se você não conhece a fonte, né? Se não é uma pessoa de extrema confiança e séria que está lhe mandando aquela informação. Não, e se é uma pessoa de extrema confiança, como pai, mãe, né, tio e tia, se ela tem alguma propriedade para falar sobre aquilo, porque um dos temas é esse, né, Jean? É de extrema confiança pessoal, mas de zero confiança que a pessoa está abordando. Eu tive um bate-boca com uma mulher que dizia que a mãe tinha mostrado as minhas tatuagens para ela e eu mostrando que eu não tinha as tatuagens. Eu falei, mãe, mas não é adivinha, minha filha. Quando eu falei de extrema confiança, eu falei de extrema confiança em relação ao conhecimento que essa pessoa está passando. Por exemplo, em relação à Covid... Laura, bota ela aí. Ela perguntou, tu me chamou? Dá oi. Minha linda. Oi. Oi, tudo bem? Ai, tá no colo ruim. Tudo bem? Oi. Ai, vem cá, senta no colo aqui, que eu sentei ela num lugar ruim. E aí? Tudo bem, minha linda? Ela não tá ouvindo, põe aqui. Ele falou, e aí, tudo bem? E aí? Como vai, papai? Tá bem? O papai tá bem? Cantando? O papai tá cantando muito, tá? O que o papai tá fazendo agora pra ti? Esquentando o jantar. Feijão.
Então, Manu, de confiança que eu digo agora em relação à Covid-19 e qualquer outros assuntos, de confiança em relação àquele assunto que está sendo divulgado. Então, se seu pai não é um especialista, se seu pai não é médico, se seu pai não é cientista político, se o seu pai não é antropólogo, psicólogo, se o seu pai não tem uma formação, se sua tia não tem essa informação, por que você vai acreditar? Então, a primeira coisa é perguntar para sua tia onde ela obteve essa informação, né? Se ela obteve do pastor evangélico, mais dúvidas ainda você tem que colocar nessa fonte. Então, é isso, assim, é preciso duvidar sobre a informação e buscar outras fontes, né? Porque nesse momento é fundamental que a gente busque outras fontes. E a gente reduza o consumo também de notícias. É preciso que as pessoas... Aí eu estou lembrando, eu já falei isso com o Murilo Ribeiro e vou repetir com você, de um espetáculo da Elisa Lucinda chamado Parem de Falar Mal da Rotina, que é maravilhoso. Ela ia apresentar aqui esse final de semana, acredita? 21 e 22, final de semana que vem. Seria maravilhoso se ela pudesse apresentar. Ela vai apresentar no futuro. Vai no futuro. Esse espetáculo. E a Elisa fala da importância da rotina nas nossas vidas, então a gente tem que criar uma rotina agora para lidar com esse período. Uma rotina que implica um horário, inclusive, para consumir as notícias, né? As fontes e horário para consumir as notícias, para que a gente não se intoxique também com falsas informações ou com um excesso de informação que lhe paralisa, que lhe põe medroso, que lhe põe ansioso, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Que mais? Fazer coisas que você gosta, mesmo que sejam coisas simples, que, né? Por exemplo, se você gosta de cantar no chuveiro, cante no chuveiro, né? Manda áudio cantando para os amigos, gente. Olha que eu faço isso, você sabe que eu faço isso. Eu sei, isso. por isso que eu tô falando. Eu faço isso. Eu ganhei, falei do meu marido, ganhei um feijão aqui, viu? Ganhou? Eu ganhei, ó. Pra tu matar a saudade do feijão preto. Eu tenho uma relação com a música, você sabe que eu tenho uma relação com a música muito... Eu tenho grandes amigos músicos, cantores, eu já dirigi show com grandes cantoras que eu admiro, que são minhas amigas, Tereza, Cristina, como a Rita, maravilhosa. Rita Benedito, a Ana Costa, aí a Zélia, a Leila Martinalha, dirigi João Fênix. E agora, mesmo aqui, eu vou fazer uma direçãozinha de uma live de um amigo que é um músico incrível, que é casado com uma musicista maravilhosa, Rejane de Muses, ele é Binho Cardoso, e Ana Borges, que é uma cantora maravilhosa, canta como se fosse um CD. Quando ela canta, para a voz dela parece um CD. Eles dois são incríveis, são dois artistas brasileiros aqui, e eu vou dirigir a live deles por diletantismo, porque eu gosto, porque eu quero, porque eles sabem que eu gosto da música, eu quero me tornar produtivo, ocupar meu tempo também com isso, além de ocupar meu tempo com esse trabalho que eu tô fazendo acadêmico, né, de estudar as fake news e de tentar traduzir esses estudos de uma maneira que as pessoas entendam ele. Jean, a gente tem só mais 8 minutos, mas quando eu te perguntei, o Instagram, ele tá assim, sabe quando ontem eu falei pra Laerte que eu ando com aquela charge dela, que era uma ficha telefônica caindo na terra, e dizia, um dia grande ficha vai cair? O Instagram, ele virou isso, porque parece aquelas ligações de ficha, quando caía a ficha, ficava tudo exatamente na cara da pessoa. Né? Para uma geração não faz o menor sentido cair a ficha. Mas caiu. A ficha cai todos os dias no Instagram com 1 hora de live, assim, é rigoroso. Pum, caiu. Mas quando tu falou, eu te perguntei assim, o que pode dar certo, né? E tu falaste da luta, do combate à desigualdade econômica, levando em conta a questão interseccional, mesmo com pouco tempo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa falsa polêmica de que o combate à desigualdade econômica não tem relação com as questões que são chamadas de forma depreciativa como questões identitárias. Né? Quer dizer, agora quando a gente abre a realidade dos mais vulneráveis, entre os vulneráveis são as mulheres negras, né? São elas as que vivem nas comunidades, nas favelas, nas periferias ou nas vilas, como nós falamos aqui no Sul. Queria te falar bem rápido sobre isso, porque também há uma desqualificação nossa dos que levantam esses temas como se nós estivéssemos abandonando a questão central, que é o combate da desigualdade econômica. Eu acho que esse é um equívoco que não é inocente, que não é desinteressado. Eu acho que a tentativa de desqualificação de nós que promovemos esse debate interseccional é um medo, na verdade, de quem sempre esteve no comando, do macho adulto branco sempre no comando, mesmo os machos adultos brancos de esquerda. Acho que, de alguma maneira, a tentativa de desqualificar a nossa maneira de
de interpretar a conjuntura política é uma forma, na verdade, é uma denúncia de um medo dessas pessoas de cederem espaço e de dividirem os espaços de poder conosco. Para mim, me parece óbvio, que a questão da desigualdade econômica ela é séria, mas a gente tem que observar que a desigualdade econômica afeta sujeitos em posições vulneráveis pela raça, etnia, pelo gênero, pela orientação sexual, pela procedência. Em Nova York, mais de 60% das vítimas de Covid-19, mais de 60% são latino-americanos e negros. Ou seja, isso não é por acaso, não é só a questão da pobreza e da classe social. Tem a questão, entra a dimensão racial, entra a dimensão da procedência, da identidade cultural. O racismo é algo que antecede o capitalismo, né? O colonialismo é algo que antecede o capitalismo. Então, eu acho que tem uma certa esquerda teimosa, uma certa esquerda recalcitrante e homofóbica e machista, que, na verdade, fica tentando desqualificar a nós que temos essa compreensão mais interseccional dessa maneira, dizendo que a gente está abandonando a luta contra a desigualdade social, a luta por justiça social. Não é verdade, ninguém está abandonando. A gente só está observando as questões do século XXI. E as questões do século XXI são essas, né? Além dessas, a questão ambiental. Quer dizer, não se pode pensar hoje no mundo sem pensar na questão ambiental e nas mudanças climáticas. Esse debate não é novo. Quando os imigrantes alemães vieram para os Estados Unidos fugindo do nazismo, sobretudo pessoas intelectuais ligados à psicanálise, aqui eles travaram um debate com intelectuais de esquerda e acusavam eles naquele momento de já fazerem isso, ou seja, de já mudarem o foco, de tratar das questões de sexualidade e gênero, que eram questões menores. Quer dizer, é um equívoco não ver que as mulheres, dentre os pobres, as mulheres são mais oprimidas, porque é uma violência de gênero que independe da pobreza, quer dizer, ou que a pobreza agrava, não é que independe, mas que a pobreza agrava, né? A gente não pode esquecer que há uma violência contra os gays que a pobreza agrava, que o fato de ser pobre agrava, mas é óbvio que há uma violência específica perpetrada entre os pobres contra os gays e lésbicas e travestis, contra as mulheres. Entre os pobres miscigenados, os de pele mais clara agem de maneira discriminatória em relação aos de pele preta. Quer dizer, são questões que não podem ser abandonadas nesse momento. E acho que quem ataca a mim por ter essa perspectiva interseccional, na verdade está com medo e não quer disputar conosco esses lugares de poder. Jean, eu estava olhando aqui as perguntas, foram centenas de pessoas que mandaram e a maior parte não é pergunta. Sabe qual é a minha conclusão? Que eu não te amo sozinha, porque tem assim, o que tem de eu te amo, Jean, volta, Jean. Bacana. A gente tem 2 minutos para a live ser encerrada. Eu queria te agradecer muito, 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 dizer que eu morro de saudade tuas. Eu sempre te digo, né? Quando eu fico meio cansada disso tudo, eu penso que eu só posso parar quando tu estiver de volta junto com a gente e a gente possa andar livremente pelos parques, pelas ruas, com o sol batendo no rosto, com as pessoas que a gente ama perto da gente. Muito obrigada por tudo que tu fez, por tudo que tu representa. Acontecer. Há flores de cores concentradas, ondas queimam rocha com seu sal, vibrações do sol no pó da estrada, tanta coisa, quase nada, cataclismas, carnaval. Há muitos planetas habitados e um vazio na imensidão do céu, bem, mal e boca e mel, e essa voz que Deus me deu, mas nada é igual a você e eu. Obrigada, te amo. Fica bem. Feliz Páscoa. Obrigado, meu amor. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Boa noite, fiquem bem. Feliz Páscoa. Domingo, às 11 da manhã, eu converso com o pastor Henrique. Que bom que vocês puderam ouvir esse meu amigo maravilhoso.